Você falou do Júlio Casares, e aí, enfim, você definiu ele como um cara que é um bom comunicador, gestor nem tanto. Queria que você explicasse pra gente, porque até ontem eu tava revendo, né, pra fazer a live de terça-feira que a gente sempre faz, o perfil de evolução da dívida do São Paulo, e de fato, assim, tem uma leitura muito clara que isso aumentou com o Aidar, chega o Leco, cumpre um mandato, até consegue, né, ter uma redução da dívida líquida do clube. Depois ali, quando ele vê que ele não ia ganhar nada, estava com aquela dificuldade de ser campeão, ele, em 19, ele salta a dívida para o dobro, né? Então 300 vai para 600, aí tem a pandemia, tudo mais, fica em 700, e hoje até o Márcio Carlomagno participou da live aí dos amigos Arnaldo e Tironi e fala que a dívida está na casa de 900 milhões. E aí, claro, você como um cara também com MBA em finanças, que tem um estudo amplo quanto a isso, já é um objeto de estudo seu, queria entender de você como é que você enxerga esse perfil dessa dívida do São Paulo e quanto você acha que tem parcela de culpa ou de responsabilidade a era Leco, que deixou um legado muito ruim, e aí, por óbvio, a dívida também não é algo estável, tem juros, tem crescente, e o quanto você acha que também passa pelo Júlio Casares, pela gestão Casares, esse crescimento da dívida, Flávio. Certo. Bom, eu não gosto de falar muito números de cabeça, então se algum número não for exatamente esse, me desculpem, está no meu site à disposição. Perfeito. Olhar. Mas realmente, Gabriel, o que você colocou é exato. O Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, ele assumiu em outubro de 2015, inicialmente um período interino, 30 dias, foi eleito para completar o mandato de Carlos Miguel Aidar, e em 2017 ele foi eleito, então, para o mandato dele. A verdade é que ele esteve no comando do São Paulo, de 2015 até 2020. Foram 6 anos completos. E ali, os 3 primeiros anos do Leco, estava indo bem nesses termos da administração. Então, a dívida estava sendo reduzida, você tinha alguns trabalhos e tinha diretores que iam à imprensa e diziam, não, nós estamos trabalhando para eliminar a dívida bancária. Esportivamente era ruim, mas a parte financeira estava caminhando. Esportivamente teve alguns momentos de baixa, mas teve outros não tão ruins. Então chegamos a uma semifinal de Libertadores em 2016. Mas o fato é esse, seja por talvez o medo de sair sem nenhum título, 2019 foi um desastre. 2019 financeiramente foi um desastre para o São Paulo. E até contratações como Daniel Alves, Juan Fran, várias outras daquela gestão Leco que foram lamentáveis em termos de resultado. Mas 2019 foi muito ruim. 2020 foi o ano da pandemia. Foi um desespero, novamente. Receitas reduzidas, você não tinha mais bilheteria, você perdeu muita coisa. Ainda assim, o Leco deixou o clube com uma dívida alta, ele pegou alguma coisa na casa de 350, 400 milhões, deixou com alguma coisa como 540, 550, como eu falei, eu não gosto muito de falar de números de cabeça. Júlio Casares, nos 3 primeiros anos, no seu primeiro mandato, ele e sua diretoria, eles trabalharam muito bem na parte de receitas, conseguiram elevar as receitas, isso eu não tenho nenhum problema em elogiar, em falar que o trabalho foi bem feito, é algo que eu falo dentro do conselho, algo que eu escrevo nos meus artigos. Então fizeram um bom trabalho na parte de aumento de receitas, mas as despesas conseguiram ser levadas mais do que as receitas. E foi terminar o seu primeiro mandato com 667 milhões de dívida líquida. Esse número eu tenho bem firme na cabeça. A considerar que o número que o Márcio Carlomagno passou esteja correto, nós não recebemos os relatórios ainda, então você teve aí em um ano de mandato, porque nós estamos sempre falando de janeiro a dezembro, um aumento do endividamento da ordem de 250 milhões, 270 milhões.
isso mostra que está havendo um descontrole nas despesas. Então, eu já tive esse debate com o Carlos Belmonte. O São Paulo é o São Paulo Futebol Clube. A receita e as despesas que impactam, são o futebol profissional. Então, o Carlos Belmonte, ele realmente acredita que a única maneira de sair dessa má situação financeira é você investir alto no time, para ter um time competitivo que vai ganhar títulos, que vai ganhar prêmios, que vai valorizar os patrocínios. Então, nas palavras dele, fazer a roda girar. O Belmonte é um São Paulino, daqueles mesmo fanáticos, e ele acredita nisso. O que ele talvez não tenha percebido é que essa foi a fórmula do Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro Esporte Clube, que foi campeão, é o maior vencedor da Copa do Brasil, foi bicampeão da Copa do Brasil 2017 e 2018, antes de ser rebaixado numa situação de praticamente insolvência em 2019. Até que o Cruzeiro Esporte Clube, centenário, deixou as competições de futebol em 2021. Porque a SAF é uma outra entidade, é um novo CNPJ. Então, o Cruzeiro Esporte Clube, de então centenário, campeão da Libertadores, deixou as competições de futebol, porque não soube controlar as suas despesas. E é essa a minha preocupação com o São Paulo. É isso que eu não quero que aconteça com o São Paulo Futebol Clube. E é daí a minha briga e os meus pronunciamentos, os meus artigos, o que eu defendo. E que num recorte dessa história, se você pegar a temporada, aí me corrija se eu estiver errado, mas a temporada de 2024, ela prova que esse modelo ele é falido, porque o São Paulo ganha um título da Copa do Brasil, que é o torneio mais rentável do futebol brasileiro. Sim. Ganha cerca de 90 milhões de reais ou algo assim, mais bilheterias, mais cotas de TV, mais outros contratos de publicidade, e o São Paulo ainda fecha em déficit. E eu lembro de um episódio muito específico, porque no final daquele ano teve um jogo festivo de Masters de São Paulo e Milan. E um repórter foi crucificado por muita gente. Eu não lembro o nome dele. Lincoln Oliveira. Lincoln Oliveira. Inclusive por São Paulinos até, que falaram assim, vai plantar crise, não sei o quê. Eu lembro que ele, até pelas poucas oportunidades que se tem de falar com o presidente, ele usa aquela zona mista e ele pergunta, presidente, alguma declaração sobre a dívida do São Paulo e tal? E ele responde, não fechou o ano, não fechou o balancete, algo assim. Esperando acabar. Porque teria a venda do Beraldo ou algo do tipo. E aí você vê ali, né, nessa leitura, que assim, num ano que é talvez o mais rentável dos últimos anos do São Paulo financeiramente, a dívida aumentando de forma galopante, sem nenhum trocadilho com galopo, né, que a contratação mas também uma né? boa expressão. Também, mas é um modelo que assim, ele se prova deficitário. Não adianta você investir e ganhar títulos se você continua tendo uma hemorragia financeira que você não consegue conter, porque quanto mais dinheiro entrar, mais vai escoar também. Esse pensamento está muito errado, Flávio? Não, é exatamente isso, Senna, que eu defendo. E é exatamente essa minha posição, é uma contraposição aos gestores. Porque o meu trabalho, minhas declarações, as minhas críticas, elas nunca são as pessoas. Eu não estou criticando a pessoa do Júlio Casares ou a pessoa do Carlos Belmonte. Eu critico a gestão do Júlio Casares, a gestão do Carlos Belmonte e essa fé que eles têm, que a forma de resolver os problemas vai ser pelo aumento da receita e que para aumentar as receitas você tem que ter conquistas esportivas. Você tem que ser competitivo, sim. Você tem que ser competitivo porque faz uma diferença muito grande você chegar em 4º lugar no Brasileiro ou em 5º, ou ainda pior, em 7º. Sim. A diferença é muito grande, imaginando que não tenha vagas para Libertadores. Então, a diferença de uma vaga na Libertadores, direta, uma vaga na Libertadores, com pré-Libertadores, ou você cair fora, é muito grande. Então, você precisa ter um time que possa ser competitivo, que vai jogar
contra os outros. O que não quer dizer que ele vá ser necessariamente dominante. Eu estudei muito o caso do Flamengo, que muita gente erroneamente diz que é impossível reproduzir, porque mudaram as situações. Mudaram as situações, mas o critério básico é o seguinte: você não vai se recuperar se você continuar gastando mais do que você ganha. Então, quando nós jogamos ali naquele 23 de setembro de 2023 contra o Flamengo, a final da Copa do Brasil, Nestor acerta o chute da vida dele, bacana. O vice-campeão ficava com 30 milhões, se não me engano, de prêmio, e o campeão levava 70. Então, aquela bola do Nestor valeu 40 milhões. Mas o prêmio, quase em sua totalidade, acabou voltando para os próprios jogadores, seja como premiação extra ou pelas próprias contratações, contratação necessária do Lucas Moura, que foi essencial, ou a contratação desastrada de Rames Rodrigues, que poderia ter sido previsto que não jogaria futebol no São Paulo como não jogava desde 2019. Então, basicamente, essas despesas necessárias para a gente ganhar aquele título, o que nós recebemos de receita adicional não pagou.